Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Então chegou agora a minha vez aí de estar passando, né, macro para vocês, né? Tenho certeza que vocês aprenderam bastante lá com a parte do Tiaraju. Agora, na verdade, claro, a gente vai falar amanhã, né, quinta-feira, a gente vai falar melhor sobre a minha parte, né? Mas a ideia basicamente é continuar com os modelos de crescimento, né? E depois falar de desemprego, né? Se vocês lembram bem, tá? Bom, já antecipei para vocês que não vai ser listas semanais, tudo mais, mas enfim, isso aí tudo é papo para amanhã, tá? Mas, bom, o primeiro modelinho que a gente vai assistir, vai estudar, é justamente o modelo do Ramsey-Cass-Cookmans, né? Ele vai cobrir, a gente vai gastar as nossas 2 primeiras semanas nele, né? Que é um modelo fundamental aí da macro e não tem aplicação só em macro, ele tem aplicações diversas, aí até no início da aula eu comento um pouco das aplicações lá na disciplina de ambiental. Também, pessoal, bom, como eu já tinha essa aula gravada, deixo vocês em excelente companhia, né, do Tio Mundo Passado, tá certo? Até amanhã na nossa aula síncrona. Um abraço. Então, pessoal, no nosso encontro de hoje, a gente vai ver, né, conforme prometido aí, o modelo de Ramsey-Cass-Cookmans, né, ou em curto, o modelo de Ramsey, tá? Eu tomei a liberdade de dividir esse modelo em duas partes, tá? Então, na aula de hoje a gente vai se concentrar no modelo de Ramsey quando eu tenho lá um planejador central, né? Então ele que vai estar ditando as regras aí da economia, né? E aí na próxima aula, na semana que vem, né, a gente vai estudar o caso da economia descentralizada, tá? E é quando os próprios agentes aí tomam as decisões, aí tem entra a parte de a pessoa pode comprar títulos e tal, né? Pode se endividar, que é um pouco. E aí a gente consegue até ver algumas aplicações no sentido de o que acontece quando a gente adiciona governo, né? Aí o formato de captação dos recursos do governo, será que isso influencia no equilíbrio da economia, sim ou não, né? Então na aula de hoje é mais uma apresentação do modelo, né, com o planejador central e enfim, eu tentei tomar o cuidado assim de também ir pouco a pouco, né, com vocês introduzindo mesmo até a parte matemática, enfim, né, a gente vai devagarinho chegar lá. Tá bem? Bom, esse também é o último modelo, né, de crescimento, né, que vocês vão estar vendo nessa disciplina, né, porque depois aí a gente começa a falar sobre a macro de curto prazo, né, flutuações econômicas e tudo mais. Bom, já falei demais aqui na introdução, né? Mas então vou falar com vocês sobre o modelo de Ramsey, né? Então, bom, o que a gente viu na aula passada, né? Até vocês viram comigo também, né? Que lá no modelo de solo, né, a gente tinha o quê? Que a taxa de poupança e também, né, a proporção do produto que era consumido, que é exatamente o complementar do que eu poupo, né, era exógeno e constante, tá? Bom, por que era exógeno e constante? Bom, em parte porque a gente não tinha aí o comportamento dos consumidores. Tá? Se vocês lembram lá, a gente pegava as funções tudo no nível mais macro mesmo. Né? Não aparecia, por exemplo, que nem eu sei que vocês viram em gerações sobrepostas, os indivíduos maximizando utilidade, por exemplo, as firmas maximizando o lucro. Né? Era uma coisa no nível mais macro. Né? Então, o que acontecia? A gente não conseguia aí discutir, né, como que os incentivos afetam o comportamento da economia. Né? E por incentivos eu quero dizer como é que os indivíduos reagem a uma diferença na taxa de juros, né, impostos e outras variáveis. Né? O máximo que a gente conseguiu falar era de mudanças nas taxas exógenas lá, né, no crescimento, na taxa de poupança, enfim.
né, que foi o que a gente discutiu lá no nosso último encontro, né, ou pelo menos na nossa última aula no YouTube, né, já que agora nós estamos nesses tempos modernos aí, tá? Bom, no modelo de Ramsey, o que acontece? Os agentes, que é na semana que vem, e o planejador, daqui a pouquinho, nessa mesma aula, eles vão escolher, né, as trajetórias, sumiu minha flecha, as trajetórias de consumo e investimento, né, de maneira ótima para maximizar a sua utilidade, né, o seu bem-estar. E isso é bem bacana, né, pessoal? Porque é uma evolução da teoria em referência ao modelo de solo, porque quando a gente considera aí indivíduos, comportamento dos indivíduos, comportamento das firmas, a gente fala que é um modelo microfundamentado, tá bem? E esses modelos microfundamentados, em especial o modelo de Ramsey, ele é super útil, né? Ele vai ser aplicado lá se a gente, no próximo semestre, por exemplo, quando a gente for falar lá na cadeira de ambiental, né? Eu não sei se vocês vão concursar ou não, mas a gente vai ver modelos muito parecidos, né? Na verdade é baseado no modelo de Ramsey, para falar sobre questões ambientais, crescimento das espécies e tudo mais. Tá? Então, o que acontece é que o modelo de Ramsey ele é aí uma base para a evolução da teoria, tanto do crescimento como outras coisas, como eu até já falei na parte de ambiental. Tá bem? Então é lá. O Ramsey ele acabou então questionando quanto uma nação deve poupar e resolveu isso usando o modelo que até hoje é um protótipo aí para estudar a alocação intertemporal ótima dos recursos, né? Então tem diversas aplicações. Tá? Então vamos lá. Né? Quais são as hipóteses do modelo? Bom, a população, que a gente sempre chama de NT, né, é equivalente à força de trabalho. Eu trabalho o LTzinho aqui. Tá? E crescem a uma taxa constante N. Aqui é exatamente igual ao modelo de solo, né? Inclusive que a oferta de trabalho é inelástica, né? Ou seja, não tem desemprego voluntário. Tá? Todo mundo que existe, todo mundo está trabalhando. Tá? Bom, o produto é obtido, né, utilizando, sei lá, o insumo de capital e o insumo trabalho. Tá? Uma função homogênea de grau 1 e, né, por ser homogêneo de grau 1, também tem rendimentos constantes de escala. Né? Que diabos é rendimentos constantes de escala e uma função homogênea de grau 1? Se eu multiplicar aqui cada um desses insumos, né, o insumo capital, o insumo, aqui no caso, mão de obra, né, trabalho, por uma constante lambda, eu vou ter lambda vezes mais produto. Tá bem? Igualzinho aqui, modelo de Sol, né, por enquanto. Tá? E essa função, então, a produção da minha economia vai ser dividida aí entre consumo e investimento. Beleza? Igualzinho. Assumimos, né, que não há, por simplificação, né, que não há depreciação do capital. Então, eu vou acabar com essa função aqui, né? O meu produto da economia é dividido em consumo e investimento líquido, né? Que é como a gente já viu lá na aula de Sol, né? Bom, se a gente pegar essa função de produção aqui e fazer em termos per capita, né, que é o que sempre é o interessante para nós, né? Lembra que a gente, lá no modelo Sol, a gente conversou, né, que como é que eu vou comparar, sei lá, Brasil com o Uruguai, né? Se eu tenho muito mais trabalhadores no Brasil é um país muito maior, né? Tem muito mais trabalhadores, muito mais capital, que é um país maior, é injusto comparar com o Uruguai. Então, uma maneira de eu controlar para essa diferença de tamanho é justamente transformando as variáveis em per capita. Tá? Então, basicamente, tudo que eu tenho que fazer é dividir esses dois caras por N. Tá? C divididos por N é o Czinho, né? Só que quando eu divido essa derivada aqui, né, a derivada do capital em relação ao tempo, eu tenho que adicionar esse termo aqui, N vezes KT. Tá? A gente já fez isso no modelo de Sol, mas aqui só para ficar mais claro para vocês, né, eu botei essa observação aqui, do porquê diabos aparece, né, além de ter transformado esse cara em casinho, por que diabos aparece esse termo aqui, esse N vezes KT.
tá? Então, é da regra da derivada, né? Então, se eu derivo aqui, ó, o casinho em relação a t, é a mesma coisa que eu estar derivando o casão sobre n em relação a t, tá? Então, para derivar esse cara aqui, eu preciso da regra da divisão, né? A regra da divisão lá da derivada. Então, como é que é a regra da divisão? Derivo o primeiro em relação ao tempo vezes o de baixo, né? O primeiro não, o de cima, né? Derivo o de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado, tá? A regra da derivada. Aí o que aconteceu? Eu tenho aqui a derivada do casão sobre dt sobre n, né? Porque esse n aqui corta com o ao quadrado, né? Então eu fiquei com essa expressão aqui, menos a derivada de n em relação ao tempo divididos por n é a taxa de crescimento da população, né? Vocês lembram disso, né? A derivada, o n ponto divididos por n, né? Que é o n ponto é a derivada de n em relação a t, né? N ponto divididos por n é justamente a taxa de crescimento da população, que a gente já falou aqui em cima, ó, que é a constante nzinho, tá? E o outro n, né, vai ficar dividindo esse k para ficar um kzinho. Então aqui eu tenho essa expressão, tá bem? Então o que acontece? Eu vou ter que a derivada de casão sobre em relação ao tempo, né, vezes 1 sobre n vai ser igual ao d de kzinho, né, dt mais nk, tá bem? Então é por isso que eu substituindo esse cara aqui, né, que aqui eu dividi por n, né, substituindo esse cara aqui dentro, eu tenho exatamente essa expressão. Tá tranquilo, pessoal? Aqui, como eu estou dividindo por n, né, aqui fica a derivada em relação ao tempo, vezes 1 sobre n, que é exatamente esse cara. E aí eu substituí e ficou com essa expressão toda aqui. Beleza? Então aqui ó, eu poderia isolar o k ponto, né? E aí eu teria a equação de movimento do capital lá, né, que é equivalente a de Sol. Claro, como eu não tenho depreciação do capital, sumiu aquele meu... Eu nunca sei as letras direito. Acho que é a delta, né? Aquela letrinha lá do delta da depreciação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Propriedades da função de produção, né? Então a função de produção ela é estritamente côncava, né? O que significa isso? Que ela é crescente a taxas decrescentes, tá vendo? A função é sempre crescente, né? Derivada positiva, primeira derivada positiva, a taxas decrescentes, tá? Segunda derivada negativa. Ela também satisfaz aí as condições de nada, né? Ou seja, quando eu tenho meu capital tendendo a zero, né? A derivada da função de produção vai ao infinito, né? Aqui ó, indo para o infinito e além, isso aqui é o f', tá? Então para o infinito e além, aqui é o k, tá bem? E eu tenho também, quando o meu k vai a mais infinito, o meu produto marginal do capital, né? O meu f' vai ser igual a zero. Então aqui ó, indo, o f' está aqui, né? Tendendo para zero quando eu aumento k indefinidamente. Beleza? Bom, eu vou assumir também, né, que existe um capital inicial aqui na minha economia. Né? A economia não sai do zero. Tá bem? Existe um K0 que é maior que zero aqui. Tá? O capital inicial existe lá já alguma coisinha. Tá bem? Em termos de capital da economia. Bom, o que mais que eu vou ter como hipótese, né? Que as preferências da família elas vão ser representadas por essa função aqui. Tá? Então a utilidade dos meus indivíduos, né, eles vão desde o período S aqui, né, normalmente a gente vai usar zero aqui mesmo, né, de zero até mais infinito, né, do período S até mais infinito, vai ser dado por essa função de utilidade, que depende única e exclusivamente do consumo, né, então eu só tenho utilidade por consumir, né, e aí, claro, multiplicado aqui pelo meu fator de desconto, né, ou seja, eu vou trazer todo esse cara aqui para valor presente. Tá bem? Então aqui a gente já tem a função de produção, né? Assim como a função de produção, melhor dizendo, a utilidade tem a primeira derivada positiva, né? Ela é constante, ela é crescente, então há taxas decrescentes. Tá bem? E aqui, né, só esse θ aqui também é importante, né? A gente tem esse θ
que ele é maior que zero, né, ele vai representar a taxa de preferência no tempo. Tá? A gente vai, esse aqui é um termo bonito para dizer impaciência do indivíduo. Também, quanto maior esse teto aqui, mais impaciente é o cara, mais ele quer consumir agora do que deixar para depois. Tá bem? E todo o termo aqui é o que a gente chama de fator de desconto. Beleza, pessoal? Bom, então, como eu comentei, né, na aula de hoje a gente vai falar do problema do planejador central. Né? Então, por hoje, vai ter um cara lá, um ditador, que ele decide, e ele é benevolente, né, porque ele quer maximizar a utilidade da galerinha, né, como está aqui, ó, ele quer maximizar a utilidade, ter um valor presente da população, então é um planejador, é um ditador bacana, né, ele é benevolente. E aí depois lá na próxima aula a gente vai conversar sobre, vai discutir lá quando os indivíduos mesmo tomam as suas decisões, aí vai ter os indivíduos, vai ter firma, né? A gente vai botar uma pimentinha no modelo. Tá? Bom, então o que acontece, né? O planejador central, ele vai escolher, como a gente está falando aqui ao longo do tempo, né? Uma trajetória do consumo, que é per capita, né? Que, dado que o meu produto ele é justamente dividido entre consumo e capital, né, e investimento, é a mesma coisa que o planejador, ao escolher consumo, é a mesma coisa que ele escolher o capital para justamente maximizar a utilidade das famílias. Né? Sujeito aí a restrição orçamentária de que meu produto, né, dada pelo meu produto lá, e a condição inicial de que tem um capital que não é nulo, né? O inicial não é nulo, e também que tanto o consumo quanto o capital não podem ser negativos. Tá? Então, de maneira formal, eu tenho aqui a maximização, isso é o problema do planejador central, né? Ele vai maximizar a utilidade, né? Que é dada por essa expressão aqui, que a gente já viu, sujeita ao quê? A minha função de produção aqui ser dividida entre consumo e investimento, tá bem? E como eu já falei, né, eu ter um capitalzinho inicial, né, que não é nulo, e que as trajetórias aí de consumo e capital que elas não sejam negativas ao longo do tempo, tá bem? Bom, esse problema pode ser resolvido aí por um monte de maneiras, né, dentro da matemática, mas o que a gente vai usar é o que a gente chama de controle ótimo. Tá? Eu acredito que vocês já viram controle ótimo na disciplina de matemática, mas, todavia, contudo, né, eu trouxe aqui dois slides sobre controle ótimo. Tá? Então, para ser bem breve aqui, só para dar uma relembrada para vocês. Né? Então, quando a gente fala de controle ótimo, né, a gente vai resolver então esse problema do planejador central, assim como vai ser na próxima aula, né, na economia descentralizada, usando aí, né, o princípio máximo do controle ótimo, né, que resolve problemas desse tipo aqui. Né? Então, eu tenho lá uma função objetivo que eu quero maximizar, né, sujeita a uma restrição aqui, né, que é exatamente a mesma coisa que a gente viu, só que aqui em termos mais gerais. Né? Essa variável y, que no caso lá do modelo de Ramsey é o meu capital, tá? Ela é conhecida como variável estado. Tá? E eu tenho uma variável x, né, aqui em termos gerais, que lá no modelo de Ramsey é o meu consumo, né, que é conhecida como a variável controle. Tá? Basicamente o que eu estou fazendo aqui, né, o que o planejador central está fazendo, é pegar o consumo, né, essa variável x, que é o que ele controla, para determinar a trajetória ótima do capital. Tá? Ou aqui em termos gerais, o indivíduo, sei lá, o planejador aqui nesse caso, controla o x para determinar a trajetória ótima do y. Tá bem? Eu estou um pouco achando engraçado que eu estou aqui fazendo certo, mas tá. Né? Isso é a mesma coisa que montar aí o Hamiltoniano, né? O Hamiltoniano, que é dado então, vocês podem ver que é muito semelhante, né? Praticamente a mesma coisa, do que um Lagrangiano.
tá bem? E espero que nenhum matemático esteja me escutando, porque periga ter um infarto. Mas então eu volto o Hamiltoniano, o Hamiltoniano. Eu tenho aqui a função objetivo, né, que eu quero maximizar, e aqui que eu vou chamar de variável de coestado, aqui, né, o multiplicador lagrangiano dinâmico, né, que é o multiplicador lá do equivalente ao lagrangiano, né, o multiplicador de Lagrange, vezes a minha restrição orçamentária. Né? Então tá aqui, é a mesma coisa que o lagrangiano. Tá bem? Então olha só, o hamiltoniano é como o lagrangiano utilizado na otimização com restrição padrão, né? Com esse μt aqui, né? Representando o multiplicador de Lagrange, né? Mas agora é na verdade um contínuo de multiplicadores que variam no tempo, né? Como eu tenho o tempo aqui, é na verdade que a cada período do tempo eu ter um multiplicador de Lagrange diferente, né? Por isso que ele recebe essa letra μ aí, que vai ser conhecido então como variável de coestado, tá? Eu acredito que vocês já viram isso, mas a gente chama também, aqui não vai importar isso, mas lá na ambiental vai fazer diferença, a gente chamar esse cara aqui, esse μ, de preço sombra, tá? Por que a gente chama esse cara de preço sombra, né? Vamos pensar primeiro no Lagrange, tá? O Lagrange, esse μ aqui normalmente é o lambda, não é? É isso, se vocês lembrarem, né? O lambda, então, ele está multiplicando maximizar a utilidade sujeito à renda, né? Que é o P1, X1 mais P2, X2, menos o M, né? Que é a renda do cara, tá? Então, o que acontece? A interpretação lá do lagrangiano é que o lambda era a utilidade marginal da renda, né? Ou seja, quando eu derivo todo o problema do lagrangiano em relação à renda, eu tenho justamente o meu lambda lá, né? Que é a utilidade marginal da renda. Por isso que é a utilidade marginal da renda, tá? Aqui a gente vai chamar, analogamente, né? A gente vai chamar esse μ de preço sombra, porque ele é o quanto que eu aumento, aqui por exemplo, no caso da ser a função de utilidade, né? O quanto que eu estou aumentando a utilidade, tá? Ao aumentar um pouquinho a restrição orçamentária, tá bem? Então por isso eu vou chamar de preço sombra, porque é como se fosse, como eu estou medindo em termos de utilidade, é quanto que eu consigo adicionar de valor em termos de utilidade, né? Quando eu afrouxo um pouquinho a restrição orçamentária. E como é valor em termos de utilidade, o μ aqui no caso é interpretado como se fosse um preço, né? Já que eu estou falando de valor, eu dou o preço, né? É o quanto que o cara estaria disposto a pagar por quebrar um pouquinho a restrição, tá? Esse é um parênteses, tá, pessoal? Por enquanto, a gente fica com o μ como uma variável de coestado, tá bem? Então vamos lá. Né? E aí as condições do princípio de máximo, lá, que a gente está usando o controle ótimo, ela diz aqui essas condições para a solução do problema, tá? Para que eu esteja numa trajetória ótima aqui. Tá? Então, por exemplo, a derivada do hamiltoniano em relação à variável controle é derivar igual a zero, né? Porque eu estou garantindo que o que eu controlo está no ótimo, tá bem? Como tudo em economia. Tá? E aí eu tenho essas outras condições aqui, tá bem? E por final eu tenho essa aqui que eu chamo de condição de transversalidade, tá? Que é justamente a variável de coestado, vezes, aqui no último período, né, a variável de coestado, vezes a minha variável de estado tem que ser igual a zero. Tá? Eu não sei se vocês já viram com essa riqueza de detalhes, mas a gente vai falar um pouco dessa condição de transversalidade, porque ela tem uma aplicação em economia bastante interessante, tá? Que é a mesma coisa, olha só, que esse limite aqui ser igual a zero, tá? Que a gente vai falar lá que é que eu tenho que exaurir todo o capital, um problema de Ramsey, né? Exaurir todo o capital no último período, tá bem? Porque pensa só comigo, tá? Utilidade vem do consumo, tá? A função de utilidade lá era definida só em função do consumo. Então, no último período, eu tenho que ter consumido tudo, né? Afinal de contas,
produto é consumo e capital, né? É só isso que tem de produto. Então, como a utilidade vem só do consumo, no último período, quando eu vou morrer, eu consumi todo o capital, tá bem? Então não pode ter mais capital na minha economia, tá? Bom, a gente vai falar mais adiante sobre isso. Bom, então o modelo de Ramsey, como é que fica o Hamiltoniano nesse caso, né? Eu tenho aqui a minha função objetiva, né, trazida a valor presente, mais, né, a minha restrição aqui, tá bem? Uma variável de costado vezes a restrição aqui, tá bem? Que aqui seria, aqui só está omitido o K-ponto, né? Eu isolei o K-ponto, né? Que é justamente a variável, eu estou controlando o consumo para determinar a trajetória ótima do capital, né? Que é a minha variável de estado, tá bem? Por isso que aqui só está omitido o K-ponto, tá? E aí a única coisa para resolver esse problema aqui, que eu vou fazer uma pequena mudança, é que do jeito que está aqui em cima, né, a minha variável de coestado, ela pode ser interpretada como valor marginal no tempo zero de uma unidade de capital adicional no tempo t. Tá? A única diferença é que eu vou multiplicar por e na θ t aqui, para justamente ter a interpretação do Mi como valor marginal no tempo t de uma unidade adicional de capital. Tá bem? É só estou trocando o tempo. Tá? Então eu estou multiplicando por esse E na delta t. Tá? E aí a gente chama então de Hamiltoniano corrente, tá? De valor corrente. Tá? Que é só multiplicar por E na θ t. Tá bem? Só uma pequena diferença. Começar a analisar as coisas em termos de valor corrente. Beleza? Aí o que acontece? Como eu multipliquei por E na θ t, este cara aqui sumiu, né? Fiquei só com o U, que é a função de consumo. Né? Mais o lambda, que é o Mi vezes o E na θ t, né? Então mais o lambda, sujeito aqui à minha restrição, aqui o meu K-ponto. Tá bem? Bom, quais são as condições de primeira ordem, né? Como aqui no caso, a minha variável de controle é o consumo, eu derivo o Hamiltoniano em relação ao consumo igual a zero. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que o linha, né? Derivar o U em relação a C, menos, aqui só tem um C, menos lambda igual a zero. Tá bem? Ou seja, na primeira condição eu tenho o linha é igual a lambda. Beleza? Aí eu tenho a segunda condição de ótimo, que é a derivada aqui, né, só para vocês entenderem, porque é a única que vai mudar, né? Eu teria no slide anterior, na segunda slide anterior, a derivada do Hamiltoniano em relação a K sendo menos o Mi ponto. Aqui, como eu transformei para valor corrente, ó, eu tenho que multiplicar a condição também. Tá? Então, vou ficar com menos Mi ponto E na θ t. Tá bem? Quanto é que é a derivada do Hamiltoniano corrente em relação ao capital? Bom, aqui não tem capital, aqui dentro tem, né? Então vai ser μt f' menos n, tá? Que vai ser igual à minha condição lá de ótimo do valor corrente, tá? Do Hamiltoniano do valor corrente. Tá bem? Essa é a única condição que se altera, tá? Quando eu falo de Hamiltoniano do valor corrente, por isso que ela está em vermelho aqui, tá? Quando eu derivo o Hamiltoniano de valor corrente em relação à minha variável de coestado, né, eu tenho que ter o K-ponto aqui. Tá? Ou seja, eu trouxe de volta a minha restrição orçamentária. Tá igualzinho do Lagrange. Né? Se vocês lembram, quando eu derivava em relação ao lambda lá, eu tinha de volta a restrição orçamentária. E, por fim, eu tenho a minha condição de transversalidade aqui. Tá? Só um parênteses, percebam que aqui ó, eu já fiz uma mudança, tá? Olha só, se vocês olharem aqui atrás, eu tinha o que? A condição era μt vezes a minha variável de estado ser igual a zero, tá? Aqui a minha variável de estado é o capital, né? Que é o que eu controlo o consumo para ver a evolução do capital, tá? E aqui ó, eu já substituí o que seria o meu lambda, né? Por essa expressão aqui, tá? Se vocês perceberem, olha só,
aliás, desculpa, o meu Mi, né, eu já substituí ele aqui. Tá? Se vocês verem, olha só, o Mi é a mesma coisa que o lambda vezes E na menos θt, não é? Só passei esse cara dividindo aqui. Beleza? Só que esse lambda aqui também é a utilidade marginal do consumo. Então por isso que está assim, ó, utilidade marginal do consumo vezes E na menos θt vezes a variável de estado tem que ser igual a zero. Tá? Isso aqui vai ter um significado importante para nós. Beleza? Então essas são as 4 condições aqui para eu atingir a trajetória ótima aí da minha economia. Tá? Bom, agora começou a brincadeira, né? Então, como eu tinha aqui na primeira restrição, tá? Vamos só lembrar as condições aqui de primeira ordem, né? Então, eu numerei aqui, né? 1, 2, 3, 4, tá? Na ordem, que agora eu vou estar chamando elas aqui, tá? Então, da primeira condição, né? Quando eu derivei o hamiltoniano em relação ao consumo, eu tinha esse resultado aqui, né? Utilidade marginal menos lambda igual a zero, tá? Se eu derivar esse cara aqui em relação ao tempo, o que acontece? Eu tenho a derivada da primeira derivada em relação ao consumo em relação ao tempo, tem que ser igual à derivada da minha variável de coestado em relação ao tempo. Tá? Aqui é só para ficar claro que aqui poderia ser o ponto linha, né? Tá? O ponto linha igual a lambda ponto. Tá bem? Estamos entendidos? Então ficou claro isso aqui, pessoal? Eu só derivei esse cara todo aqui em relação ao tempo. Claro, passei esse daqui para o outro lado do igual. Tá bem? Então, olha lá. Derivou a primeira derivada da função, da utilidade, em relação ao tempo, igual ao lambda ponto. Tá? Só que eu tenho o seguinte também. Por definição, né? Eu defini o lambda como o μt vezes E na θt, tá? Isso aqui é da definição que eu tinha aqui, né? Para transformar o hamiltoniano em valor corrente. Tá bem? Então, o que acontece? Eu tenho esse meu lambda ponto aqui, ele é, na verdade, a derivada de lambda em relação ao tempo. Se eu derivar este cara aqui, então, em relação ao tempo, o que acontece? Né? Deriva do primeiro, como o mi depende do tempo, né? Eu tenho mi ponto vezes o segundo, o e na θt, mais a derivada do segundo, aqui derivada de e na θt é, na verdade, θ e na θt, tá? Vezes o primeiro aqui. Tá bem? Então eu fico com essa expressão. Então o que acontece? Simplificando, aqui, ó, e na θt vezes mi já é o próprio lambda, não é verdade? Então aqui eu substitui lambda, vai ficar θ lambda aqui, tá bem? E este cara aqui, o mi ponto e na θt, eu sei quem é. Eu sei quem é. Se vocês olharem aqui nas condições, nas condições de primeira ordem, eu tenho que o que, ó? Na segunda condição, eu tenho exatamente o mi t e na θt, claro, com sinal de menos. Então, eu posso substituir este cara aqui, né, por este daqui. Tá bem claro, só com um sinal, cuidando do sinal negativo. Tá? Então, é exatamente o que eu fiz, né? Substitui este cara por este aqui. Tá bem? Usando lá a segunda condição de primeira ordem. Tá? Só cuidando para inverter o sinal. Beleza? Bom, aí aqui eu posso isolar o lambda, né? Como eu tenho lambda nos dois termos, aqui nas duas partes, eu isolo o lambda e eu vou ficar exatamente com θ mais E menos F'. Tá? Então aqui seria a equação aí da evolução da minha variável de coestado. Tranquilo? Bom, aí o que mais que eu faço? Né? Assim como em função da primeira parte, né, eu tinha que a utilidade marginal era igual ao lambda, eu tenho que o quê? Né? Ou seja, eu estou jogando este cara aqui, né, que eu encontrei, aqui nessa condição.
tá? Então, o que acontece? Eu fico com a derivada. A derivada da função de utilidade em relação ao tempo vai ser igual a este cara aqui, exatamente a derivada da utilidade em relação ao consumo, que multiplica o θ mais n menos f', tá? Então, é só substituir aqui, pessoal. Tá bem? Esse cara virou a utilidade marginal do consumo, tá? E esse cara aqui é a derivada da primeira derivada do consumo em relação ao tempo, tá? Bom, eu posso resolver esse cara aqui, né? Através da regra da cadeia. Aplicando a regra da cadeia, então, eu tenho que a derivada da utilidade marginal em relação ao tempo é, na verdade, a segunda derivada em relação ao consumo vezes o consumo em relação ao tempo. Tá tranquilo isso? Como é o consumo, na verdade, que depende do tempo, para eu derivar esse cara em relação ao tempo, então eu tenho que fazer a derivada de novo em relação ao consumo vezes a derivada do consumo em relação ao tempo. Tá? Eu vou ficar com essa expressão e aí vou jogar essa expressão aqui. Tá bem? Então, olha lá. Eu vou ter, então, saindo daqui, né? Passando para cá, né? Substituindo este cara por este aqui, né? Eu posso, então, passar a derivada da utilidade marginal dividindo aqui. Tá? E é por isso que eu tenho essa expressão aqui, ó. A segunda derivada da utilidade em relação ao consumo, divididos pela primeira derivada em relação ao consumo, né, vezes a derivada do consumo em relação ao tempo, vai ser igual a essa expressão, tá? Então, tudo que eu fiz foi substituir esse cara, né, como esse cara aqui é igual a esse aqui, substituir aqui e passei a utilidade marginal aqui dividindo, tá? Então, cheguei nesse resultado, tá bem? Bom, aí, para eu ficar aqui em termos de taxa de crescimento, eu tenho que fazer mais uma último paranauê aqui, tá? Então eu multiplico dividido pelo consumo, tá? E olha só o que acontece, eu fico com consumo aqui e aqui eu fico com consumo, tá? Passei multiplicando e dividindo pelo consumo. Então vocês já percebem, né? Vocês já lembram lá do modelo de solo, que quando eu tenho C ponto dividido por C é a taxa de crescimento, tá? Então, quer dizer, aqui eu já teria a minha taxa de crescimento do consumo, tá? Que vai ser igual a essa expressão aqui, que está tranquilo, mas multiplicado, aliás, por esse trambolho aqui. Tá bem? Bom, este trambolho aqui, se vocês pararem para analisar, olha só, vamos olhar para esse cara aqui, tá? Esse U duas linhas nada mais é do que a derivada da primeira derivada do consumo em relação ao próprio consumo, tá? Que vai multiplicar então o que? Esse C divididos pela primeira utilidade do consumo. Tá bem? Tranquilo? E aí o que acontece, pessoal? Olha só como é que é a expressão da elasticidade aqui, ó. Eu tenho a derivada de Q em relação à elasticidade do preço aqui no caso, né? A derivada da quantidade em relação ao preço, né? Vezes o preço dividido pela quantidade. Então, olha só, eu tenho exatamente a mesma expressão da elasticidade, tá? Por isso que a gente chama essa expressão aqui, que eu chamei de trambolho, né? Como a elasticidade da utilidade marginal do consumo, tá? E ela vai me dar, então, justamente a curvatura da função utilidade. Tá bem, pessoal? Perceberam que aqui eu tenho exatamente a expressão, mesma coisa que da elasticidade? Por isso, então, que eu estou chamando o trambolho aqui como elasticidade da utilidade marginal do consumo. Tá bem? Bom, o que acontece? Aqui em cima eu tenho a segunda derivada da função da utilidade em relação ao consumo. Tá? Por definição da função de utilidade, eu assumo rendimentos decrescentes, né? Então, ela é sempre negativa. Tá? E aí o que a gente vai fazer então? Vamos definir o inverso dessa expressão como esse sigma aqui do consumo com um sinal de menos. Né? Um sinal de menos só para a gente trabalhar com coisa positiva. Tá? Já que esse cara aqui é negativo, a gente bota um menos na frente para
para mexer com coisa positiva, tá? E a gente vai chamar então o inverso da elasticidade da utilidade marginal do consumo como esse sigma C aqui, tá bem? Então o que acontece? Eu tenho finalmente que a minha taxa de crescimento do consumo, que é o C ponto dividido por C, vai ser igual ao quê? A esse sigma, que depende do consumo, multiplicado pelo meu F' menos θ menos N. Tá? Então, eu fico exatamente com essa expressão aqui, que é o que eu chamo aí de a equação de Euler, né, do consumo, né, que é justamente a equação que vai mostrar a trajetória ótima do consumo ao longo do tempo. Tá? Isso que é uma equação de Euler. Tá bem? Pegaram isso aí, pessoal? Isso era a grande chave da aula de hoje, era chegar nessa expressão do consumo. Né? Porque o K-ponto estava tranquilo, né? A evolução do capital lá é tranquila, muito parecido com o solo. Né? Agora, a trajetória do consumo é que é um pouco diferente. Tá? E a gente precisou fazer alguns matematiquês aí. Tá bem? Bom, então, duas para a gente já meio que se encaminhando para o fim da aula, né? Duas aplicações aqui dessa trajetória, dessa equação de Euler aqui para o consumo, né? Primeiro é o que a gente chama de regra de Keynes-Ramsey, tá? Então, olha lá, considere que a acumulação de capital cresça, tal que se fosse a taxa de juros aqui, tá? Só que é uma taxa de juros líquida do crescimento populacional. Tá bem? Então, suponha aí que o capital cresça a essa taxa aqui. Tá? Então, se a gente substituir esse RT na minha equação de Euler, eu vou ficar exatamente com essa expressão. Né? É o sigma que multiplica o RT menos o θ. Né? E a gente já viu, né, que o θ é a impaciência do consumo. Né? Então, ou seja, quanto maior o θ, mais o cara quer consumir hoje e não no futuro. Tá? Então, o que acontece? Se a minha acumulação do capital aqui, né, for igual ao meu indicador de impaciência, o que acontece? Eu tenho que o consumo não cresce, né? Ou seja, a taxa de crescimento do consumo é igual a zero. Ou seja, eu teria consumo constante ao longo do tempo. Tá? Agora, se a minha acumulação de capital se a minha taxa de acumulação de capital é maior do que a minha impaciência, o que significa? A minha taxa de crescimento do consumo é positiva. Tá? Ou seja, né, eu estou sacrificando o consumo presente para consumir no futuro. Tá? Agora, se a minha taxa de impaciência aqui é maior que a da acumulação de capital, o que acontece? Eu tenho a taxa de crescimento negativa, tá, do consumo. Né? Ou seja, eu consumo agora, né? Eu sou impaciente, então eu consumo agora e não no futuro. Tá bem? Esse θ aqui, pessoal, que eu estou chamando de impaciência, ele vai depender de cada população, de cada cenário que eu estou analisando. Tá bem? Existem aí estimativas para esse θ na prática e tudo mais. Tá? Então, o que diz a regra de Keynes-Ramsey, né? Que quanto maior o produto marginal do capital relativa à taxa de preferência temporal, ou seja, a minha taxa de impaciência, né, mais se substitui o consumo presente em prol do futuro. Tá bem? Então o que acontece? Se o produto marginal do capital é alto inicialmente, o consumo ele será crescente na trajetória ótima. Tá? Ou seja, se eu tiver um R grande aqui no início, o que vai acontecer? O consumo vai ter uma trajetória crescente, tá bem? No ótimo. Tá bem? Aí vai depender de cada cenário que eu vou estar analisando, tá? Isso aqui são as possibilidades, tá bem? A gente chama essa regra de Keynes-Ramsey, é que ela tem algumas aplicações, né? Depois na literatura vocês podem ver isso como a regra de Keynes-Ramsey, tá? Mas é só uma observação aqui, tá? E, né? Uma última então consideração, né? Note que quanto maior o meu sigma, né? O meu sigma,
mais fácil é abrir mão do consumo presente para aumentar o consumo futuro. Né? Ou seja, quanto maior esse cara aqui, maior a minha taxa de crescimento, tá? Do consumo. Ou seja, como a taxa de crescimento do consumo é positiva, mais eu estou abrindo mão do consumo presente para consumir no futuro. Tá bem? Então o sigma ele varia positivamente com a taxa de crescimento do consumo. Beleza? Bom, uma outra observação importante é que, como vocês podem perceber, eu não falei em nenhum momento qual era a função de utilidade ali que o planejador central estava maximizando. Né? Eu não disse se era Cobb-Douglas, não disse se era Leontief, eu não disse se era linear, eu não falei nada. A única coisa que eu fiz foi dar algumas hipóteses que tinham que ter sido atendidas, né? Como primeira derivada positiva, segunda derivada negativa, né? Atender aquelas condições de nada, né? Mas eu não defini especificamente uma função, né? Mas, todavia, contudo, só para alertar vocês, que existem aí duas funções, duas famílias de funções que são muito utilizadas nesse tipo de modelo de crescimento específico para o Ramsey, né? Uma delas é essa CRRA, tá? Que do inglês significa que são funções de utilidade de aversão ao risco relativo constante, tá? Ou seja, Constant Relative Risk Aversion, tá? O CRRA, tá? Então, como é que é a carinha dela? Ela vai ter essa carinha aqui, tá bem? E aí notem, né? Ou pode ter essa carinha aqui, né? Ou em termos com log é exatamente ln de c, tá bem? Aliás, isso acontece quando isso aqui é um gama, né? Gama é igual a 1, tá? Ela vai ter essa carinha aqui, tá? Qual é a propriedade dessa função? É que, olha só, eu tenho a derivada aqui, né? Cortou de cima com de baixo, menos 1, eu tenho c na menos gama aqui, né? E aí se eu transformando aqui nesse sigma, né, pegando também a segunda derivada, isso aqui eu vou deixar de exercício para vocês, na verdade, eu já tô dando dica que eu não deveria, que o meu sigma, né, vai ser, ou seja, o sigma, que é a elasticidade de substituição, né, do consumo, vai ser constante, tá? 1 sobre gama, tá? Existe também a função cara, tá? Que são funções de utilidade onde a aversão ao risco absoluto é constante, tá? E, parênteses aqui para quem é da economia, acredito que muitos de vocês são, lembra lá da coeficiente de Arrow-Pratt, aquelas coisas? Então vocês vão se lembrar nos exercícios. E aí eu tinha lá o risco absoluto, risco relativo, é isso aqui que eu estou falando, tá? Então existe também a função cara, né, que é a função de risco absoluto, que é constante, onde eu tenho aqui o meu sigma, ele é negativo, varia negativamente com o consumo, tá bem? E aqui até tem na parte da literatura, essas funções cara que são menos plausíveis em termos de realidade dos modelos, né, da aplicabilidade dos modelos. Essas funções CRRA aqui são bem mais utilizados, na verdade, né? Mas se encaixam mais à realidade. Tá bem? São dois parênteses interessantes. Bom, e aí, pessoal? A gente pode falar, então, do estado estacionário e da dinâmica, né, para chegar no estado estacionário do meu modelo de Ramsey, tá? Com planejador central. Então, a trajetória ótima vai ser definida por essas duas equações aqui, né? A de evolução do capital, tá? E a equação aqui de Euler do crescimento do consumo, tá bem? E claro também da condição de transversalidade. Nota que aqui eu estou com lambda ainda. A condição de transversalidade, tá? Mas a gente deixando a condição de transversalidade um pouco de lado, né, pro final, essas equações elas vão definir então um sistema entre capital e consumo, né? Ou seja, já que o produto é capital e consumo, né? Essas equações, então, eu vou ter um diagrama de fases aí entre a variável de capital e consumo, tá?
Bom, a gente já definiu que o estado estacionário, vocês lembram lá, a gente já falou sobre isso na aula passada, que o estado estacionário nada mais é do que quando a evolução do consumo, né, em relação ao tempo é zero, né, ou seja, está estacionado, né, o crescimento do consumo, a mesma per capita, né, a mesma coisa para o capital, tá bem? Ou seja, eu tenho que o meu consumo chegou num nível de estado estacionário e que o meu capital também está no estado estacionário, tá? Ou seja, quando eu tenho o capital, né, em estado estacionário, o que acontece? Se eu substituir aqui, esse cara vira zero, né? Então eu tenho que o consumo vai ser igual a meu F de K menos NKT, tá? Só esse cara igual a zero. Essa galerinha, aliás, esse cara aqui passou para o outro lado igual, tá? A outra condição, né, no estado estacionário, como C ponto é igual a zero, então esse cara vira zero aqui, tá bem? Então o que eu tenho? Que o meu F' é igual a θ mais N, tá? Então, ou seja, no consumo no estado estacionário, eu tenho que o meu F' é igual a θ mais N. E aí, pessoal, vocês têm que lembrar que a gente falou lá na aula passada que existia o consumo máximo, era aquele que atendia a regra de ouro, lembra? Só que a regra de ouro lá que a gente derivou no modelo de solo e tal, era justamente F' igual a N, tá? Aqui apareceu esse θ aqui, que é a impaciência dos meus indivíduos aqui da sociedade, tá? Porque é θ mais N, a gente vai chamar de regra de ouro modificada, tá bem? Então, o que vai acontecer é que no estado estacionário, o meu modelo de Ramsey aqui ele vai atender essa regra de ouro modificada. Beleza? Então, antes da gente passar a mostrar de fato a evolução, as trajetórias ótimas, né, do consumo do capital, vamos só dar uma analisada sobre o diagrama de fase. Vocês já viram o diagrama de fase, mas agora vamos dar uma relembrada aí, tá? Então, o que acontece? Seja o K estrela o capital da regra de ouro modificada, ou seja, onde o F' é igual a θ mais N, eu tenho esse nível aqui de capital, tá? Esse aqui é o capital da regra de ouro modificada, tá bem? Então, o que acontece? Quando o meu capital é o da regra de ouro modificada, o que acontece? Eu tenho que o meu consumo está em steady state, né? Ou seja, olha só, o consumo está em steady state significa que eu tenho a regra de ouro modificada aqui sendo atendida, tá? Então, o que acontece? Se o meu capital ele é maior que o da regra de ouro de steady state, tá? O que está acontecendo? Eu vou ter que a derivada da função, o F' aqui, quando eu tenho um capital maior, ela é menor, não é verdade? Tá? A produtividade marginal do capital, quando eu tenho mais capital aqui, ela é menor. Beleza? Lá pelas minhas propriedades lá. Tá? Então o que acontece? Como esse F' aqui diminuiu, eu estou num nível de capital mais alto, eu tenho então que o θ mais N é maior do que o F'. Tá? E aí, como este nível de capital é o que iguala, o K estrela é o que iguala o consumo é igual a zero, se eu tenho um nível de capital maior, só pode estar o meu consumo diminuindo. Tá bem? Se eu tenho um nível de capital mais alto do que o que faz o consumo igual a zero, significa que o consumo está diminuindo. Né? Produto é consumo mais capital. Tá bem? Então o que acontece? Se eu estou além do capital da regra de ouro modificada, o meu consumo ele tem que estar diminuindo aqui. Tá? Por isso essa setinha para baixo, consumo diminuindo. Tá? Aqui é o capital da regra de ouro modificado, é exatamente onde o consumo está em steady state. Tá bem? Olha só, aqui eu tenho consumo, aqui eu tenho capital. O capital da regra de ouro ele é independente do consumo, da regra de ouro modificada, né? É independente do consumo, por isso que eu tenho essa reta aqui. Tá? Então, se eu estou além, né, como o produto marginal reduz, esses caras passam a ser maior que esse. Tá? Então, o meu consumo é decrescente. Beleza? Agora,
Se o meu capital é menor que o capital da regra de ouro modificada, o que está acontecendo? O produto marginal do capital ele é mais alto. Então, eu passo a ter ele maior do que θ mais N. Tá? Então, o meu consumo ele tem que estar aumentando. Tá tranquilo isso, pessoal? Se eu estou abaixo do capital da regra de ouro modificada, só pode estar aumentando o meu consumo. Tá bem? Porque produto é capital mais consumo. Então, o que está acontecendo aqui? Há pontos, né, que estão à esquerda do K estrela, né, da regra de ouro modificado, aumentam a trajetória do consumo aqui. Tá bem? Por isso a flechinha para cima. Tá? Agora vamos analisar quando o meu capital está no steady state. Tá? Quando o meu capital está em steady state, o que acontece? O consumo fica com essa expressão aqui. Tá? No F, o F de K menos NK. Tá? Então o que acontece? Se eu tenho o consumo, se ele é maior do que F de K menos N de K, o que está acontecendo? Eu estou consumindo muito. Então, eu estou reduzindo o capital. Tá bem? Onde é que acontece essa expressão? Quando eu tenho, aqui é consumo, né? Aqui é capital. Tá? Quando o meu consumo é muito alto, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo o meu estoque de capital da economia. Tá? Então, olha só, quando o consumo é alto, quando ele está acima da trajetória de steady state aqui, né? O que acontece? Eu estou reduzindo o nível de capital. Tem um consumo muito alto para o nível de capital que tem. Por isso que a flecha está aqui para a esquerda. Tá? Pontos aqui assim, né? Essa nuvem aqui, ou seja, todos os pontos acima, né, da minha curva aqui, onde o capital é de steady state, estão, na verdade, reduzindo o capital. Estou consumindo demais para a minha economia. Tá? Agora, se o consumo ele é menor que o F de K menos NK, o que acontece? Eu tenho que estar aumentando o capital. Tá bem? Por isso que pontos que estão abaixo da equação do capital de steady state estão aumentando o meu nível de capital da economia. Tá bem? Ou seja, todo ponto que está aqui dentro dessa parábola aqui está indo para a direita. Tá? Pontos que estão acima estão indo para a esquerda. Tá bem? E aí o que eu posso fazer então? Juntar as duas condições que a gente analisou. Tá bem? Aqui eu tenho meu capital da regra de ouro modificada, né, onde o consumo é igual a zero, né, onde eu estou com consumo de steady state. Aqui eu tenho o nível de capital de steady state, tá, que é dado por essa parábola aqui. Tá bem? E aí o que acontece? É só juntar as flechinhas lá que eu já analisei, né? Se o consumo é mais alto, estou reduzindo o capital da minha economia, então estou indo para a esquerda. Se o consumo é mais baixo, eu estou indo para a direita, tá? Estou aumentando o estoque de capital. Agora, se o nível de capital ele é menor que o da regra de ouro modificada, eu aumento o consumo. Se o nível de capital é maior do que a minha regra de regra de ouro modificada, então eu estou reduzindo o consumo. Juntei tudo isso, olha só, pontos nesse primeiro e terceiro quadrantes aqui, vamos chamar assim, é o que? São pontos de repulsão, né? A economia está aqui, ela vai para como é que se diz? Vai acabar, né? Porque eu estou consumindo cada vez mais e o capital vai ser exaurido. Tá bem? Aqui, o que acontece? Eu vou acabar com o meu consumo, né? E vou chegar aqui no máximo aqui de capital acumulado, tá? Mas, todavia, contudo, quando se a economia está aqui ou aqui, ela vai justamente convergir para esse nível E aqui, que é quando a economia está em equilíbrio, tá bem? Ou seja, que é quando eu atendo as duas condições, né, de steady state, né? Tanto o consumo quanto o capital estão em steady state, nesse ponto E.
tá bem? A gente chama em matemática, né, quando existe uma trajetória aqui de convergência e outra que é de repulsão, né, a gente chama isso aqui de uma trajetória de célula. Tá? O E é um ponto de célula, tá bem? Então aqui eu teria o grande equilíbrio da minha economia, tá? Bom, para a gente analisar aqui conforme tá no livro, tá? O E, então, aqui, ó, ponto de célula, né? Como eu comentei. Olha só, a economia pode ter trajetórias, ó, por exemplo, essa aqui é o D', né? Onde ela começa a aumentar a capital, só que aí ela, cai para uma área de repulsão, né? Então ela vai acabar, né? Vai para chegar no ponto B aqui, onde ela acaba sem capital nenhum, tá? Pode acontecer também da economia acabar sendo puxada para esse lado aqui e indo pro A, tá? Aí o que acontece, pessoal? A gente pode assumir, existem algumas hipóteses, né? A gente não vai entrar muito nessa riqueza de detalhes, mas que acaba que essas trajetórias aqui, né, da economia acabando, né, desse D duas linhas também, né, de só não ter mais consumo, né, que elas são eliminadas. E eu fico só com a minha trajetória o meu ponto de célula aqui, tá? Só com a parte do equilíbrio, tá bem? Então, isso aqui é o que a gente vai considerar para o modelo de Ramsey. Beleza, pessoal? Aqui eu espero que vocês tenham entendido aqui essa emaranhado aqui, por isso que como isso aqui eu achei muito bagunçado, por isso que eu trouxe essa por partes aqui, tá? Bom, e aí, pessoal, por último, só para a gente fechar, eu tenho a minha condição de transversalidade, tá? A condição era essa aqui, né? O limite quando t tende a mais infinito, da utilidade marginal do consumo, trazida a valor presente, vezes a minha variável de estoque, que é de estado, aliás, que é o capital, tem que ser igual a zero. Tá? Uma maneira de interpretar isso aqui é quando a gente considera o último período, tá? Ou seja, o tzinho virou o tzão aqui, que é o período final. Tá? Então eu tenho aqui a utilidade marginal, né, a valor presente, né, descontado, vezes o estoque de capital no último período. Tá? Então aqui vocês lembram que o produto é consumo ou capital. Tá bem? Se esse cara aqui é positivo, o que acontece? Eu tenho ainda estoque de capital na minha economia. Tá? Só que não faz sentido, né, pessoal? Como eu estou maximizando o bem-estar, é uma trajetória ótima de bem-estar aqui que eu estou analisando, tudo tem que ser consumido, né? Porque a utilidade depende só do consumo, tá? Então o que está dizendo a minha condição de transversalidade? Que olha só, no último período tem que ser igual a zero, porque esse cara aqui não pode existir mais. Tudo tem que ser consumido. Tá? Todo o meu produto virou consumo, porque é consumo que é bem-estar. Tá bem? Então, olha só. Note que se o termo fosse positivo, ainda haveria estoque de capital que poderia ter sido consumido. E, portanto, não poderíamos estar na trajetória ótima. Tá bem? O ótimo não pode ser todo mundo morrer lá, é o último período, e deixar estoque de capital. Deixou para quem, né? Tá? Não tudo é consumido no final. Bom, pessoal, eu acabei de me esquecendo de mencionar isso, mas o modelo lá do livro de Homer, né, eu até usei aqui para os diagramas de fase e tal, mas eu achei que tá meio confuso, não achei tão legal quanto tá no livro do Blanchard e Fischer, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou colocar no meu site o capítulo, né, que o Blanchard e Fischer, inclusive, ele põe tanto a economia centralizada como a descentralizada, tudo no mesmo capítulo, tá? E ele é que eu estou usando como referência aqui, tá bem? Aí eu vou deixar lá no meu site com aquela senha adoro macro, né? Tá bem, pessoal? Então era isso aí. Na semana que vem a gente já fala sobre o Ramsey com a economia descentralizada. Beleza? Novamente pedir desculpa para vocês aí pela essa falha de informação, mas não tem problema, tá bem? Beleza? Então, quarta-feira a gente também se reúne lá para ver se vocês entenderam mesmo as coisas, tá tudo bem, tá? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tá.